Excelentíssimo senhor Dr. Hélio Zanini, o indigno presidente da Igreja Câmara Municipal de Juiz de Fora, excelentíssimos senhores representantes, prezados irmãos, prezadas irmãs, a alegria tão grande de estar junto aos corações amigos, mas a emoção não é menor e ela nos domina perfeitamente, o espírito agradecido, entendendo que a nossa pequenez não nos dará condições de falar aos nossos irmãos que nos honram com suas presenças, de falar ao querido presidente por tudo que ele nos disse à alma, por tudo que ele nos trouxe relembrando o passado de uma maneira tão perfeita, tão clara, como se ele tivesse nos acompanhado os passos no decorrer dos anos, das lutas, das experiências que vivemos desde os nossos 9 anos de idade, criada em sítio, em roça, nas lutas junto à natureza, filha de libaneses, portanto, com orientação religiosa, católica, apostólica, romana. Isso não impediu que eu visse e ouvisse os espíritos em toda a minha mocidade. Com eles nós convivíamos. Eles nos falavam, eles nos orientavam, eles apareciam, eles desapareciam sem que nós entendêssemos o que era aquilo, como agir, como proceder diante do desconhecido. Como católica, eu procurava o padre. Contava tudo o que se passava comigo. O padre, carinhosamente, nos recomendava a oração, as preces junto aos altares, e assim fazíamos. Nós nos ajoelhávamos, os espíritos se ajoelhavam. Nós orávamos, eles oravam conosco. Nós benzíamos, eles também se benziam. E assim foi dos 9 anos de idade aos 22 anos, até que viemos para Juiz de Fora, esta cidade acolhedora, maravilhosa, que nos ofereceu então a bênção da luz da doutrina dos Espíritos. Já tudo muito bem mencionado pelo senhor presidente, nós aqui estamos, acho que só com a obrigação de agradecer aos nossos ilustres irmãos, aos nobres vereadores que nos acompanham neste trabalho de luz e de amor. Tudo foi falado com uma segurança tão grande que quase nada ficou para nós, a não ser agradecer a Deus por cedo nos ter mostrado a luz que se fez em nossa alma, que através da doutrina dos Espíritos nós aprendemos a viver com o mundo espiritual. Nós aprendemos a nos comunicar com os Espíritos, aqueles que deixaram o corpo físico e prosseguiram vivendo, porque nós sabemos que a vida pertence ao espírito. O corpo físico que os pais nos deram desce à terra. O espírito que vem de Deus ascende à pátria espiritual e prossegue na evolução natural, que é bênção de Deus, que através das reencarnações nos concede a felicidade de um dia sermos espíritos de luz, portanto, merecedores do título de cristãos. Reconhecemos, portanto, que, por enquanto, o nosso progresso terá que ser feito pelo sofrimento, pela dor, através das lágrimas, dos desentendimentos, que naturalmente todos nós conhecemos. Mas a doutrina espírita nos renova a fé, a esperança, a alegria de viver, quando nós nos sentimos, quantas vezes, sem aquela condição de vencer as dificuldades da vida, os problemas e as lutas que nós mesmos acumulamos para nós, pesando o nosso fardo físico, Jesus, através de seus emissários, se faz presente, nos convidando ao trabalho de reajuste, ao trabalho de amor, ao trabalho de fraternidade. É justamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos exercitar os nossos espíritos nesta prática de amar, de perdoar e de servir. Qual será a religião do Cristo? O que foi que o Cristo veio fazer na terra, se não ensinar as leis de Deus? A sua religião é de amor e de perdão.
Fora disto, nós estaremos iludidos com as coisas passageiras da vida. E Jesus nos atende em nossas preces sinceras. Jesus, o Cristo de Deus, não Jesus morto, crucificado, vencido pela maldade do homem, mas Jesus vivo, Jesus atento, Jesus nosso amigo, Jesus o melhor amigo do homem, que atende às preces sinceras. Que nós possamos nos manter assim, ligados às forças poderosas do bem, e todos os sofrimentos desaparecerão. O dia que o homem souber confiar realmente no Cristo, deixarão de existir as doenças, as enfermidades, os dissabores, os desentendimentos. A doutrina dos Espíritos é a mensagem de Deus na terra. A primeira revelação, Moisés, dente por dente, olho por olho. A segunda revelação, Jesus, o Cristo bem-amado, o Filho amoroso de Deus. Mas será só Jesus o Filho de Deus? Não, todos nós somos filhos de Deus. Só que Jesus, sempre obediente e amorável, sempre seguiu as orientações do Pai. E nós ainda continuamos intransigentes, desobedientes. Por isto sofremos, por isso lutamos. Vem então a terceira revelação. Kardec, o trabalhador maravilhoso do Cristo, continuando a tarefa do Mestre, ensinando: Espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos. E assim, nós somos chamados à responsabilidade do trabalho de amor. Sem amor, sem perdão, sem renúncia, nós não temos o direito de sermos chamados de cristãos. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui, neste ambiente tão fraterno, tão amigo? Qual é a nossa condição nesta oportunidade em que nos oferecem, em que nos homenageiam com o título maravilhoso de cidadã honorária juiz forana? Mas como receber este título? O que foi que fizemos? Realmente não fizemos nada. Recebemos sim, recebemos muito. Recebemos do Cristo, que através de seus mensageiros nos tirou do leito de dor e de sofrimento. Quando já a medicina desconhecia a causa da nossa enfermidade, quando já a medicina desesperançada não nos concedia recursos para que deixássemos o leito, quando tudo já se apagava em termos de esperança para nós, os apóstolos de Jesus, os missionários do Mestre, os trabalhadores da espiritualidade se fizeram presentes. E quando já as luzes quase se apagavam para o nosso espírito, julgadas num leito por 4 meses, sem condições de pedir sequer um copo d'água, o amigo espiritual, o mentor e amigo, se aproximou de nosso leito e nos disse: levanta-te, minha filha, erga-te, procura com carinho e sinceridade obedecer às ordens do alto e o teu trabalho será abençoado. A essa altura, como bem disse o nosso irmão, senhor presidente, nossa irmã Zuzu já nos havia pedido que a substituíssemos no trabalho da casa. Meu companheiro, amigo de todos os instantes, ficou um tanto apavorado e me disse assim: você não pode, Bizu. Ele me chama carinhosamente de Bizu. Você não conhece doutrina espírita, é relativamente jovem, não pode substituir Dona Zuzu. Eu falei: é certo, não posso. Eu não conheço doutrina espírita, nunca li um livro espírita. Sei sim que os espíritos existem porque eles conversam comigo. Mas como orar? Como dirigir um trabalho de tanta responsabilidade como é o da nossa Dona Zuzu? E assim passou algum tempo e Dona Zuzu teve um seu parente muito enfermo no Rio e chegou a falecer mesmo da enfermidade. Ela me telefonou num instante: Isabel, eu preciso de você. Eu tenho que ir para o Rio e não tem quem fique no meu lugar. Eu fiquei um tanto apavorada, o Ramiro não estava em casa. Fiquei preocupada, queria atender Dona Zuzu, mas não sabia como. Nesse instante, nosso querido mentor e amigo, Dr. João de Freitas, se aproximou e me disse assim: vá, minha filha, vá ajudar minha Zuzuca. Eu preciso de você.
Quando você fizer aquela voltinha naquela mesa, não será mais você, mas nós da espiritualidade. Depois de tanto amparo do mundo espiritual, depois de tanto socorro, depois de tanta presença maravilhosa de luz e de paz, em que o mundo espiritual me fez conhecer, eu não podia ficar de braços cruzados. Pedi ao Ramiro que ele me ajudasse, mas eu precisava dar o testemunho da minha gratidão a Deus quando me curou através de um passe que me foi ministrado pelo inesquecível Lucas, nosso irmão Lucas Drummond, a quem eu rendo minhas homenagens ao seu espírito que nos assiste da pátria espiritual. Ele que me atendeu depois de um pedido do nosso não menos querido e estimado Dr. Vicentino Mazzini, que para alegria minha ele está presente. Nosso irmão, Dr. Vicentino Mazzini, assistiu muitas vezes meus problemas. Eu era uma criatura alegre, falante, mas fui ficando tão apavorada com as presenças de espíritos e eu não sabia como proceder, que tive receio de me comunicar ou continuar me comunicando com os nossos irmãos que conosco trabalhavam na escola de Laticínio Cândido Tostes. E um dia o Dr. Mazzini me chamou e falou: Isabel, por que você foge tanto do nosso ambiente? Você é uma pessoa querida, uma funcionária estimada. Por que você não fala conosco, não se comunica conosco, trabalha, mas na hora de uma conversinha simples, de um cafezinho, você se afasta? Eu falei: Dr. Mazzini, eu nunca contei para ninguém, mas vou contar para o senhor. Eu olho para o senhor, eu vejo também outras pessoas. Eu escuto as pessoas falarem, mas escuto também os espíritos falando. Ninguém vê, mas eu vejo. Outros não ouvem, mas eu ouço. E eu tenho medo de me trair, por isso eu fujo do ambiente de muita gente. Ele então me recomendou que eu procurasse o nosso irmão Lucas Drummond. E eu o procurei. Eu que não conseguia mais dormir, prezados irmãos e dignos representantes, nosso querido Dr. Hélio Zanini, eu não conseguia mais dormir, porque o meu quarto estava sempre cheio. Um movimento imenso se fazia, reuniões e reuniões, eu não sabia o que era aquilo. Minha irmã dormia juntinho de mim e ela se levantava apavorada: Isabel, você está acordada até essa hora? Eu dizia: eu não posso dormir. Ela falou: mas o que está acontecendo? Meu quarto está cheio de gente. Ela dizia: como que eu não vejo? Eu falei: não sei. Eu sei que eu vejo. Não sei por que você não vê. O fato é que eu não posso dormir. Depois do passe que nosso irmão Lucas me transmitiu, eu passei a dormir perfeitamente bem. No dia seguinte eu me apresentei no trabalho, me sentindo espírita, me apresentei como espírita. Eu estava achando que para ser espírita bastava ir ao centro. Fui então chamada à responsabilidade quando fiquei 4 meses no leito, até que o mentor espiritual fez o diagnóstico: doença educativa. Não se concebe um trabalhador da seara que não seja sereno. Precisamos da sua energia, porém com serenidade. Em outro instante, momentos difíceis como este, o mentor espiritual também se fez presente e me deu assistência, quando eu pensava que ia perder todas as condições de dirigir meu lar. Orei mentalmente e pedi a Maria Santíssima que ela, como mãe, podia compreender a minha posição de mãe, que eu não me incomodava de ficar sobre um leito, mas que eu pudesse dali mesmo orientar meus filhos. E um espírito se aproximou e me ministrou um passe espiritual e me cumprimentou assim: que o perfume do lírio de Maria Santíssima penetre o olfato de minha filha. Aqui estou, minha filha, cumprindo ordem de Maria Santíssima, que atendeu o seu apelo. Muitos são os seus legionários, eu sou menor. Juntando todo este amparo espiritual que o Cristo deixou que se fizesse em favor da minha pequenez, eu atendi Dona Sussu e busquei a casa espírita. Conhecia pouco a Dona Sussu, pouco mesmo, mas o pouco que eu conheci dela, ela ficou em meu coração. E quero, nesse instante, que ela sinta a minha gratidão, que ela receba as vibrações sinceras do meu espírito.
Não tenho grandes qualidades, mas faço tudo para ter essa qualidade, sinceridade. A lealdade ao Cristo pelo que Ele fez por mim. Quero dizer aos meus queridos irmãos, aos prezados irmãos que nos enriquecem com suas presenças sinceras, amigas, que ninguém é tão forte que possa viver sem uma orientação espiritual. A vida é bela, é sublime a gente viver, é muito digno a gente viver no corpo físico, mas é preciso que nós entendamos que somos, acima de tudo, espíritos imortais. Assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, assim como nós buscamos a roupa que nos agasalha, o leito para o nosso repouso, a cultura, o estudo que vai nos intelectualizar, é preciso que cuidemos do nosso espírito, que é a centelha divina. O espírito precisa receber também instruções, cultura, precisa ser orientado, para que ele, o espírito cristianizado, evangelizado, possa também educar o corpo físico, educar os órgãos, para que os órgãos tenham saúde. É preciso que a nossa mente, o nosso espírito, fale ao nosso coração, comande os nossos pés, as nossas mãos, os nossos sentimentos, para que nós sejamos um todo em nome de Deus na terra. Sejamos um todo formado pelas forças poderosas do bem para o trabalho de paz, de renovação espiritual. Todos nós temos direito de ser felizes. Nós nascemos para sermos felizes. O sofrimento é indisciplina nossa. Jesus nos quer ver de pé. Jesus não nos quer tombados, enfermos, caídos. Ele nos quer de pé para o seu trabalho. Jesus desceu à terra para nos concitar ao trabalho do seu divino evangelho. Jesus precisa de nós. Jesus precisa do trabalho do homem evangelizado para que o mundo tenha mais paz. Mas é preciso que nós dilatemos os nossos sentidos para o mundo espiritual. É preciso que tenhamos minutos de sinceridade cristã para que o mundo espiritual nos conduza, nos oriente, nos tranquilize, embora haja tumulto em torno de nós. Pode existir paz em nosso coração. É sublime viver, mas em termos de espíritos imortais. Jesus precisa de nós em torno do seu evangelho. Enquanto Deus deu o mundo ao homem, deu a vida ao coração da mulher. Deus, bondade e sabedoria, houve por bem dar o poder ao homem, dar a força ao homem. O homem é realmente o dono do mundo, o dono das leis, dos poderes. Sem dúvida, Deus é sabedoria, mas deu a vida ao coração da mulher. A mulher é responsável pela vida do lar. A mulher é responsável pela vida do companheiro. A mulher é responsável pela vida dos filhos. É também responsável pela vida da sociedade em que ela faz parte. E as duas forças, ligadas e amparadas pelas forças do bem, dará paz ao mundo, aos lares, aos corações, sustentando a família, a união do lar, que é importantíssima. E é preciso que a mulher mãe volte suas atenções para a vida espiritual. Essencialmente, a mulher mãe tem grande responsabilidade em torno do Evangelho de Jesus. A prece da mulher mãe tem muita força no mundo espiritual. Ela alcança realmente o seu objetivo. E é preciso que a mulher atente para este lado. Nós sabemos que a mulher progrediu muito, intelectual e socialmente falando, mas é preciso que ela progrida espiritualmente para sustentar o homem em suas tarefas, em suas lutas, em suas dificuldades. Jesus precisa de nós. Ele deixou muita coisa para que nós fizéssemos.
para que levássemos os nossos espíritos. E nesta oportunidade, em que conseguiram organizar uma reunião não só de encarnados, mas essencialmente desencarnados amigos do Cristo, que buscaram este ambiente para nos amparar, para nos estimular. E o que é este prêmio se não um estímulo? Não é mérito, mas é uma alavanca nos impulsionar para a frente e nos concitando que levemos conosco os caídos do caminho. Nós estamos profundamente agradecidos por este digno título de cidadão honorária Juiz de Fora, mas sabemos perfeitamente que esta mensagem é do encarnado, que também sabe amar, que sabe entender o valor do amor e do trabalho fraterno. Isto partiu de corações sensatos e sinceros, mas também partiu de corações de médiuns, de irmãos que convivem na intimidade do trabalho, onde honestamente cumprem com seus deveres junto às necessidades do mundo, mas registraram a mensagem do mundo espiritual, nos concitando a nós outros para que nos unamos em torno da Boa Nova, para que nos unamos em torno do Evangelho de Jesus, que a luz da doutrina dos Espíritos nos chama ao trabalho de fraternidade. Como ouvimos, não temos o direito de nos considerar plenamente felizes, enquanto alguém em torno de nós chora, desesperançado, sofrendo as injunções do mundo, infelizmente ainda materialista. Distanciados que estão as criaturas da vontade de Jesus. Não é Jesus que se distancia do homem, é o homem que dele se distancia pelo desconhecimento das leis de Deus, pelo Cristo ensinadas. É preciso que nós liguemos nossas mãos e as mãos espirituais para que a paz se faça no coração do mundo e na pátria do Evangelho, que é o nosso querido Brasil. É preciso que nós estejamos atentos em torno da vontade do Cristo, porque Jesus de há 2000 anos, e não Jesus de agora, deste instante, deste minuto, em que nós aqui estamos em nome do seu amor. Não estaríamos aqui, não teríamos condições se não fosse o Evangelho do Mestre. Jesus deixou para nós responsabilidade para a continuação do seu trabalho de amor. Ele veio à terra, conviveu com os homens, curou os enfermos, fez andar os paralíticos, devolveu visão. Trouxe do céu à terra a mensagem de amor e de perdão. E o que foi que Jesus levou da terra aos céus, senão a mensagem do Calvário? Ele que nasceu na simplicidade da manjedoura, ensinando a renúncia, a humildade, se deixou levar até a cruz, na mensagem de renúncia, de compreensão. E ainda ali, naqueles últimos instantes do corpo físico, ele orou a Deus: perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem. É impossível, é incrível que ainda continuemos assim, não sabendo nunca o que fazer para agradar o Cristo. Não é possível. Para agradarmos a Jesus, a doutrina espírita nos informa: é preciso que trabalhemos fraternalmente. Realmente precisamos falar, usar a palavra da mensagem de fé e de esperança, mas é preciso, acima de tudo, o trabalho que cicatriza feridas, o trabalho que enxuga lágrimas, o trabalho que abraça fraternalmente, informando: levanta-te, meu irmão, caminhe! Jesus existe, vivo e atuante entre nós. Por que Jesus nos abandonaria se hoje aqui estamos porque o amamos? Aqui estamos na simplicidade deste ambiente, recebendo as vibrações amorosas desses corações verdadeiramente cristãos. Por quê? Se não pelo trabalho do Evangelho. Se não porque em algum instante nós recebemos alguém em nome do Cristo.
Mas se tantos nos receberam em seus corações amoráveis nas horas difíceis, se tantos nos antecederam neste trabalho fraterno e cristão, os valorosos trabalhadores, desbravadores de corações duros e insensatos, e prepararam para nós este ambiente de paz, este terreno de amor, onde a semente da fraternidade germina, cresce e oferece frutos sazonados. Graças àqueles cristãos que nos antecederam, aqui estamos sendo acolhidos na mensagem de amor, sem que tenhamos feito grandes coisas. Mas anima em nós esta compreensão, este estímulo, este reconhecimento, prosseguirmos no trabalho de renovação interior, acertando as veredas da nossa vida, deixando para trás as nossas deficiências, as nossas falhas, a nossa pequenez, a nossa individualmente, para abraçarmos o trabalho da Boa Nova, o trabalho do Cristo que, através do Evangelho codificado por Allan Kardec, nos desperta para o trabalho de renúncia, nos chama ao cumprimento dos nossos deveres de filhos de Deus, irmãos menores do Mestre que ficamos na terra em busca do nosso crescimento espiritual. E por que, prezados irmãos, qual é o direito que temos depois de receber tanto? Nos acomodar em nossos lares de felicidade, nos fechar entre quatro paredes de forma egoística, já que temos um lar feliz, já que Jesus nos premiou com um marido amigo, dedicado, atento às minhas necessidades, me oferecendo o seu entendimento, o seu esclarecimento, seus braços amigos para as horas difíceis. Quando Jesus me abençoou na posição de mãe, me dando a alegria de 4 filhos perfeitos, amigos, dignos, honestos, amoráveis, que sempre souberam me compreender como criatura necessitada do trabalho espiritual. Quando eles me ofereciam um lar feliz, um ambiente familiar cristão, de compreensão e de fraternidade, foi quando eu conversei com os meus filhos, já que meu companheiro sempre me entendeu, me amou e me ajudou. Vocês têm dentro de casa o pão do corpo e o pão do espírito que Jesus nos deu por misericórdia a mais. Me deixe atender os filhos de outras mães que não têm aquilo que eu recebi, sem nunca ter dado nada. Me deixem trabalhar lá fora. Eu quero levar do meu lar amigo a alegria de servir. Eu desejo ajudar os jovens desesperançados nos recursos do mundo, as mães desajustadas porque nunca ouviram a mensagem do mundo espiritual. E muito será pedido a quem muito recebeu. Eu recebi demais, queridos filhos e querido marido. Preciso trabalhar. O meu lar tem muita paz. Eu sou feliz demais, não tenho como progredir. Vocês me entendem, vocês me ajudam, vocês me amparam. Como progredir? Não temos condições de progredir sem lutas. Ainda não merecemos a luz do progresso espiritual. Sem lutas, sem dificuldades. Me deixem trabalhar lá fora. Eu quero socorrer com a minha pequenez, mas com tudo que Deus me deu, procurando enxugar as lágrimas daqueles que choram pelo sofrimento físico ou espiritual. E assim tivemos sempre a alegria de sentir as vibrações amorosas de meus filhos, de meu companheiro, aos quais eu quero neste instante agradecer publicamente, porque sem a compreensão deles, eu nada poderia ter feito se é que fiz alguma coisa correspondendo um mínimo do muito que os amigos espirituais sempre me deram. Prezados irmãos, a alegria de viver é muito grande quando nós temos a bênção da orientação espiritual, porque
É quase que impossível nós aceitarmos a vida em termos de misericórdia de Deus ante as diferenças sociais, ante as dores morais que acontecem às nossas vistas. Só à luz da doutrina dos Espíritos, que nos fora ensinado então desde a infância, nos trouxe a este trabalho, buscando abafar dentro de nós as mazelas naturais do encarnado e deixar florescer, deixar surgir a mensagem de amor, de alegria, de luz, de perdão, que o mundo espiritual fez ecoar nos recantos de nossas almas, dissipando as trevas que muitas vezes nos ameaçavam. É preciso que nós aprendamos a entrar em contato com o mundo espiritual, para que entendamos e amemos a Jesus em espírito e verdade, e através da reencarnação, das leis imutáveis e amorosas de Deus, que sabendo que seria impossível chegarmos à perfeição através de uma só existência, nos abençoou a vida através de outras e outras tantas, em outros corpos físicos, para que o nosso espírito ascenda à pátria espiritual. Porque Jesus nos informa que nenhuma ovelha se perderá do rebanho de nosso Pai. E nós temos certeza em dias melhores. Temos certeza que através do exemplo, da vivência, do amor cristão, buscando sempre seguir as pegadas de Jesus, foi para isto que ele veio à Terra, foi para nos ensinar e exemplificou as leis do Pai, nós chegaremos a ser realmente felizes. Teremos então o direito de viver com alegria, com felicidade, aquela felicidade que o ladrão não rouba e a traça não rói. Esta ninguém poderá nos dar, é conquista nossa. Não são os outros que nos fazem felizes. A felicidade que Jesus nos anuncia, a felicidade eterna, nasce e cresce dentro de nós. É preciso que trabalhemos o nosso espírito para que ele conquiste essa felicidade. Chega de tanta dor, de tanta desilusão, de tantos dissabores. Abracemos o trabalho de Jesus em espírito e verdade. Estendamos as nossas mãos, ofereçamos seguranças aos mais frágeis, busquemos socorrer os caídos do caminho. E Jesus estará conosco para a vitória final do bem. Agradecemos aos nossos irmãos que nos ofereceram, que de alguma forma colaboraram para que aqui pudéssemos estar, na alegria deste trabalho que nós chamamos trabalho espiritual. Tudo que recebemos nesta hora, tudo que ouvimos do nosso irmão presidente, não nos pertence. Pertence acima de tudo ao Cristo de Deus que nos aceitou no seu trabalho de amor, se esquecendo da nossa pequenez, dos nossos erros, para nos oferecer a grande chance do progresso espiritual num trabalho valoroso do seu divino evangelho. Agradecemos a todos os nossos irmãos que nos acompanham neste trabalho há 25 anos. Agradecemos e queremos dividir a alegria deste título, que é sem dúvida a responsabilidade, mas é alegria, porque não dizer somos pequeninos e precisamos de estímulo. Queremos dividir essa felicidade com a nossa querida equipe da Comunidade Espírita Casa do Caminho. Esses trabalhadores valorosos que mantêm abertas as portas daquele templo de amor, onde todos eles e todos nós recebemos a bênção da saúde, do equilíbrio espiritual. Conhecemos Jesus e a espiritualidade amiga que a todos os instantes nos abraça, nos envolve nas emoções espirituais,
nos abençoa a vontade de caminhar, servindo sem nada pedir. Esse título não é nosso. Nós temos que dividi-lo com tanta gente maravilhosa que nos antecedeu neste trabalho, com tantos irmãos nossos que nos bastidores da vida amparam, trabalham sem ter um instante para aparecer, prezados irmãos, sem ter a oportunidade de falar como nós estamos vos falando, sentindo tanta força em nossa alma, embora não tenhamos condições de falar de forma sublime como a espiritualidade nos transmite. Mas todos nós sabemos e estão sentindo as vibrações amorosas, porque o mundo espiritual desce. E nesse instante, nós queremos dizer da nossa alma, do profundo do nosso coração: eu creio em Deus. Jesus existe. Eu creio na comunicabilidade dos Espíritos. Que Jesus continue nos abençoando. Abençoando os templos de orações, abençoando os seus dirigentes, amparando e orientando aqueles que desejam ajudar em nome daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Obrigada, queridos irmãos. Obrigada, nossos irmãos que compõem a mesa. Obrigada, Juiz de Fora Espírita. Obrigada, cidade amiga, que nos acolheu numa idade tão difícil. Em momentos tão difíceis, e me deu a alegria de aqui conhecer doutrina espírita, que é a luz da minha vida. Com toda a felicidade que eu tenho vivido, com toda a alegria que eu sinto em meu lar, com toda a felicidade que os amigos me envolvem, eu sou plenamente feliz. Eu sou realmente feliz porque sou espírita. E através da doutrina conheci Jesus vivo, Jesus médico, Jesus amigo, que a todos os instantes nos alimenta o espírito e a esperança. Creiamos todos nós em Cristo Jesus, mas ajudemos incondicionalmente. E a paz do Divino Mestre se fará plena e perene em todos os corações que aqui batem e nos corações amigos que nos ofereceram esta oportunidade maravilhosa. Obrigada a todos, me perdoem a emoção. Graças a Deus.